Atos dos Apóstolos, capítulo 16. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo de nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual dava bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tornando circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pela cidade, lhe entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e cada dia crescia em número. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão, que se apresentou um homem da Macedônia, e lhe rogou, dizendo: passa na Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciarmos o Evangelho. Navegando de Troade, fomos correndo em caminho direto para Samotrace, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade dessa parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nessa cidade. E no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração, e assentando-nos falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivéssemos atentos ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro um jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Estava seguindo a Paulo e nos clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isso fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, e nos expõem costume que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e o magistrado, rasgando-lhe as vestes, mandara açoitá-los com varas. E havendo-lhe dado muitos açoites, lançado na prisão, mandando ao carcereiro que o guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, e segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. De repente sobreveio tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faço nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentre todos trêmulos e se prostrou entre Paulo e Silas. E tirando para fora, disse: Senhor, que é necessário que eu faça para me salvar? E disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Ele pregava a palavra do Senhor, e a todos que estavam em sua casa. E tomando ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. E levando a sua casa, lhe pôs à mesa, e na sua crença em Deus alegrou-se toda a sua casa. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilha, dizendo: soltai aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo essas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse agora, pois saí e ide em paz. Mas Paulo replicou: açoitaram publicamente sem sermos condenados, sendo homens romanos que nos lançaram na prisão, e agora encobertamente nos lançam fora? Não será assim. Mas vêm eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer ao magistrado essas palavras.
E eles temeram, e ouvindo que era romano, e vindo dirigir súplica, tiraram fora, lhe pediram que saísse da cidade. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, o confortaram, e depois partiram. Portanto, essa leitura dos Atos, do capítulo 16. Da via sacra, oração inicial. Senhor Jesus, queremos nessa via sacra seguir vossos passos, no caminho para o Calvário. Nesse longo e tenebroso trajeto suportaste dores, injúrias e humilhações. Ajudai-nos a meditar essas estações com muita fé e devoção. Queremos aprender de vós a fidelidade a Deus mesmo, diante da dificuldade que nos cercam ao longo da vida. A via dolorosa é essencialmente um exercício de piedade e devoção, um caminho que nos permite purificar nossos passos no vosso segmento. Que essa via crucialmente em nós o amor a Deus e aos irmãos. Nessa primeira estação, Jesus é condenado à morte. Nós adoramos Cristo bem dizendo, porque pela vossa Santa Cruz remeste o mundo. Quando o povo pediu a crucificação de Jesus, Pilato pediu água e lavou as mãos dizendo, não sou responsável pelo sangue desse homem. É um problema de você. Depois de mandar aceitar, Jesus entregou para ser crucificado. A morrer crucificado, teu Jesus é condenado por seus crimes pecador. Pela Virgem dolorosa, vossa mãe tão piedosa, perdoai-me, bom Jesus.